fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 26 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos ilumine, nos perdoe, nos guarde para a vida eterna, nos dando sabedoria e compreensão. O nosso Mestre Jesus aqui fala de algo tão maravilhoso, é da semente que é semeada na terra, ela germina, nasce, cresce, produz folhas, consequentemente os frutos, chega o tempo da colheita, o homem mete a foice e vai colher os frutos daquela semente que ele plantou. E ela produz muitos e muitos frutos. E aí o homem vai se alimentar daquelas frutas. Então, gente, o que nós podemos deduzir é maravilhoso, porque as obras do Senhor são fantásticas. E aí ele faz uma comparação, ele diz assim: a que mais nós podemos comparar o reino dos céus? Aí ele faz uma comparação da semente da mostarda, que é uma das menores sementes. Aí semeia aquela semente, ela cresce ao ponto dos seus ramos se espalharem de tal forma, ao ponto de proporcionarem sombras para abrigarem as aves do céu. Então, ele está dizendo que é como a palavra de Deus, que a palavra de Deus, quando Jesus professa as palavras pela boca de Deus, e nós a escutamos e guardamos e colocando-as em prática, elas serão como essa semente de mostarda. Ela vai crescer, ela vai encher a nossa vida de paz, de amor e sabedoria, confiança e fé em Jesus Cristo, que é tudo o que nós precisamos. Então, a falta de fé
muitas vezes em nossa vida é que nos proporciona aquele vazio, aquela falta de amor, aquela falta de carinho, falta de afeto. Tudo isso é falta de Deus em nossa vida e não podemos permitir que algo aconteça. Ao contrário disso, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir os nossos corações para que ela penetre em nossos corações, assim como a terra germinou aquela sementinha, que ela nasça, que ela venha as folhas, depois vem os frutos e depois vem a colheita. Assim como aquela semente da mostarda tão pequenina, que ela cresceu, virou aquela árvore tão grande ao ponto de abrigar as aves do céu. Amados irmãos, a palavra de Deus ela é fonte de vida, cura e libertação para todos aqueles que nela creem. Tenham todos um excelente e maravilhoso dia. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande